imensa alegria, agradecemos ao nosso irmão Tiago e a todos que fazem parte do Centro Espírita Apolo, trazendo um grande abraço fraterno de todos que fazem parte da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Caruaru. Agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos de estudar a doutrina espírita, que nos fornece elementos para melhor compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, que nos oferece não apenas um apoio, um conceito de raciocínio, mas a certeza da continuidade da vida. Rogamos a Jesus que nos envolva em suas bênçãos de luz e que juntos possamos refletir com o coração sobre o tema dessa noite: ressurreição e reencarnação. Emmanuel afirma que a expressão melhor te é quem trata a vida, Mateus capítulo 18, versículo 8, representa a solução fundamental que o Senhor Jesus se referia à existência contínua, à vida de sempre, do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Infelizmente, há quem escolhe caminhos equivocados, dificultando a sua evolução, aumentando as dores, as aflições para si e para os outros. No dia 24 de agosto de 1954, retorna ao plano espiritual pelas portas do suicídio Getúlio Vargas. Ele foi presidente do Brasil por quase 20 anos. No primeiro período, por 15 anos seguidos. No segundo período, por 3 anos e meio. Sofreu 14 anos após o suicídio, até ser recolhido e levado para um hospital de recuperação, onde lá, entre os mentores, tinha aquele que, quando encarnado, foi um grande escritor e diplomata, Eça de Queiroz. Vargas não se lembrava de nada do que havia feito. Muitas vezes, pelos corredores do hospital, ele, em conversa com Eça, perguntava: mas do que eu morri mesmo? Eu não lembro de ter ficado doente. Foi preciso um longo tratamento para que ele recordasse que entre a renúncia, a perda do cargo, ele escolheu, ele optou pelo suicídio. Depois de um tempo, revendo a sua vida, antes de reencarnar como Getúlio, ele viu que tinha feito muitas promessas, mas que, optando pelo suicídio, constituiu desta forma o fracasso de sua alma. Na questão 946 do Livro dos Espíritos, a respeito daqueles que cujo fim é fugir pelas portas do suicídio, os benfeitores amigos dizem: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar
misérias da existência. E finalizam dizendo: felizes daqueles que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Getúlio Vargas, através de um tiro no peito, bloqueou sua consciência de uma maneira tão intensa que a sua alma, entendida do mal que havia feito a si mesmo, fez questão, inclusive, de esquecer que também tinha feito promessas à sua filha, aquela que tinha uma ligação com ele de outra existência. E dias antes, ela se sentindo que ele já tinha decidido alguma coisa, vai até ele e pergunta: meu pai, o senhor não vai fazer nenhuma bobagem, não é mesmo? E ele diz: não se preocupe, eu não vou fazer nenhuma bobagem. Mas declara na antevéspera, dizendo: só morto sairei do palácio do catete. E foi exatamente o que aconteceu. Entretanto, 14 anos depois, no mundo espiritual, ele lamentou profundamente por não ter modificado a sua vida. Quantos não lamentaram? Quantos não estão neste exato momento lamentando por não terem modificado as suas vidas enquanto estavam no mundo físico? A reencarnação traz para nós essa proposta de modificarmos a nossa vida, de corrigir, de consertar, de reformar erros que cometemos em existências passadas, erros que cometemos na existência atual, frutos de nossas escolhas equivocadas, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de viver de uma forma mais harmonizada com as leis divinas. Quem já leu Memórias de um Suicida sabe que ali é um trabalho coordenado, supervisionado por Maria, Mãe de Jesus, e que há uma equipe enorme de espíritos que adentram as trevas, os vales, para recolher suicidas. Quando eles estão preparados, quando eles repararam parte do engano que cometeram, são levados a tratamentos até estarem em condições de equilíbrio para organizar a encarnação necessária. Quando eles não estão, eles sequer sentem a presença dos mensageiros de luz que estão apostos para nos ajudar, para os conduzir a colônias, a hospitais, a trabalhos mediúnicos. Inclusive, há uma citação no livro Memórias de um Suicida, que um é levado para o tratamento, para o trabalho mediúnico, e cerca de 60 são beneficiados ouvindo a doutrinação que aquele mundo recebeu e que era suicida. E aí vemos nesta obra maravilhosa, psicografada pela grande médium
Ivone do Amaral Pereira. Ela que foi um grande exemplo de médium, de espírita. Chico a chamava de a heroína silenciosa e nos trouxe essa grande obra, este grande presente pelo espírito Camilo de Botelho, que também é personagem do livro, para que nós pudéssemos refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas responsabilidades, sobre a vida que nos convida na existência da qual nós nos encontramos a ser feliz. Sim, nos mostrando que a felicidade, ela não depende de coisas que estão fora de nós. Porque a felicidade é uma conquista do Espírito. Então fica aqui essa dica dessa maravilhosa obra Memórias de um Suicida. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, Allan Kardec afirma que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Mas reencarnação não é ressurreição. Ressurreição nós vamos encontrar, por exemplo, na situação de Lázaro, onde as irmãs ali estão chorando, Jesus é chamado, ele vem e elas dizem: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus disse: mas Lázaro não morreu, ele estava dormindo. Só que elas estavam tão envolvidas no choro, no sofrimento, que nem prestaram atenção no que Jesus tinha dito. Jesus manda que tirem a pedra que tampava a gruta. E elas dizem: Senhor, já se passaram 4 dias, o seu corpo está deixando mal. A pedra é retirada e Lázaro sai de lá de dentro. Ele tinha, de fato, morrido? Não. Não tinha. Não seria possível. O seu corpo já estaria em estado de decomposição e aí nem Jesus faria esse milagre contra a natureza. Se houvesse tido o rompimento dos laços que unem o perispírito ao corpo, não tinha mais como fazer a religação àquele corpo. Ele estava em um estado de letargia. E o que é letargia? É o estado de morte aparente. Na questão 424 de O Livro dos Espíritos, em nota, Allan Kardec vai esclarecer dizendo que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá todas as aparências da morte. Então, assim também foi, inclusive, com Ivone do Amaral Pereira, que aos 29 dias de nascida foi dada como morta. E sua mãe ali, preparando ela, envolvendo ela, para ser colocada no caixão, em prece, em rogativa, pediu fervorosamente e ela retornou. Assim também, na situação do filho da viúva de Naim, Jesus vai chegando na cidade chamada Naim, vê aquele cortejo, aquela multidão acompanhando aquela viúva que chorava pelo seu único filho, porque ela acreditava que ele havia morrido. Jesus se compadece,
aproxima-se dela e pede a ela: não chores. Jesus sabia que seu filho não tinha morrido. Jesus restitui aquele jovem à sua mãe, dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. Assim também foi a situação da filha de Jairo. Jesus chega na casa do chefe, vê aquele alvoroço todo e diz: retirai-vos. A menina não está morta. A menina está dormindo. E ele vai lá, toma ela pela mão, levanta. Jesus sabia que seu amigo Lázaro não tinha morrido. Quando ele fica sabendo, ele continua trabalhando, vai lá 2 dias depois, fica sabendo que ele tinha sido sepultado. Naquela época, não se enterrava o corpo. Colocava-se uma gruta, tampava-se uma pedra. Então ele, com a vontade firme, exigiu que aquele perispírito reacoplasse ao corpo. E Lázaro sai de lá de dentro, andando para a direção de povos. Então, não ressuscita um corpo que não está morto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, o apóstolo Paulo, quando diz: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele estava se referindo ao corpo que todos terão na ressurreição. Na ressurreição, sim, no retorno, na volta ao mundo espiritual. Em A Gênese, capítulo 1, item 39, Allan Kardec afirma que o Espiritismo, ele demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade, designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual. Quer dizer, corpo fluídico após a destruição do corpo tangível, corpo físico. É interessante que na primeira epístola aos Coríntios, o próprio Paulo perguntou: como ressuscitarão os mortos? E o Espiritismo responde: com o perispírito, porque é através dele que o espírito se liga à matéria no processo da encarnação. A reencarnação é retornar à vida física em um novo corpo. A ressurreição é o renascimento em nós de uma nova vida. Na época de Jesus, os judeus confundiam muito ressurreição com reencarnação. E quem não estuda o Espiritismo ainda pode ter essa ideia confusa. Ainda a respeito da ressurreição de Lázaro, Emmanuel, no capítulo 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, esclarece que o regresso de Lázaro à vida ativa representa um grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Lázaro não poderia ser feliz tão somente por revestir-se da carne perecível, mas sim pela oportunidade de iniciar a experiência humana com valores novos. Meus irmãos, diariamente, quando acordamos,
somos convidados a reiniciar, a reprogramar a nossa mente com os ensinos do Evangelho de Jesus, que nos leva a novos valores, que nos leva a um novo ponto de vista sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, que nos leva a desenvolver um olhar espiritual, que não julga, que não condena. Aprendemos que o Espiritismo não tem dogmas. O Espiritismo tem princípios. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Não foi Allan Kardec que criou. Até porque os antigos, os gregos, os egípcios, acreditavam que a alma voltava ao corpo muitas vezes para pagar os seus débitos e construir o futuro. Mas eles acreditavam também que se na existência atual você fosse uma pessoa muito má, em uma próxima existência não mais voltaria no corpo de um homem, e sim no corpo de um animal. Mas Allan Kardec, com a orientação, a ajuda dos benfeitores amigos espirituais, corrigiu tudo isso, nos lembrando que a centelha que um dia vibrou no vegetal, no mineral, no animal, já habita no corpo humano. A reencarnação explica a razão de estarmos na vida. A reencarnação explica as diferenças, porque uns nascem tão ricos e outros tão pobres na miséria. Porque uns nascem em lares onde são amados, onde ali só há união. E outros nascem em lares onde só há desarmonia, onde convivem como se fossem verdadeiros estranhos. Por que tanto desequilíbrio? Essas e outras diferenças, a reencarnação explica. Certa vez, um baiano muito rico procurou Divaldo Franco. Ele tinha uma filha de 15 anos que já tinha passado por vários hospitais psiquiátricos. Ela estava em processo de obsessão grave. E não tinha nenhum resultado por onde ela passava. Então, em horário marcado, ele levou a sua filha em camisa de força, com 5 enfermeiros que mal conseguiam segurá-la. Chegando lá em frente a Divaldo, Divaldo olha e diz: podem tirar a camisa de força dela. E os enfermeiros disseram: de jeito nenhum. Se a gente tirar a camisa de força dela, ela vai bater em nós todinho e ainda vai matar o senhor. Divaldo, tranquilo, diz: podem tirar a camisa de força dela. Eles tiraram a camisa de força. E claro, saíram correndo. Ficando assim, a menina, o pai dela e Divaldo. Foi aí que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo, aparece e diz a ele: pergunte ao pai dela se ele se lembra que há 12 anos atrás, em uma de suas fábricas, um operário antigo morreu em um acidente. E antes dele morrer, ele pediu ao seu chefe, esse empresário, dizendo: Senhor, eu vou deixar minha mulher viúva e 5 filhos. Por favor,
naquele momento comovente, o empresário ali no chão, ao lado dele, disse: não se preocupe, eu prometo que eu vou ajudar, eu prometo que eu vou dar tudo que eu puder à sua esposa e aos seus filhos, não vai faltar nada para eles. Morre o operário. E no dia seguinte, o empresário esqueceu completamente a promessa que havia feito. Passam-se os anos, cresce sua filha, e aos 15 anos de idade, aquele espírito do operário, vendo que seu antigo chefe não tinha cumprido com a promessa, vê ali uma oportunidade e domina o psiquismo da menina, deixando ela violenta, levando ela a internações sem nenhum resultado. Foi aí que Divaldo disse a ele: olha, você precisa encontrar aquela viúva com os filhos, você precisa pagar o que havia prometido. E ele não perdeu tempo, foi atrás, encontrou aquela mulher com os filhos na miséria, deu a ela tudo o que havia prometido. Depois de um tempo ele retorna a Divaldo para agradecer. Chegando lá, diz: Divaldo, eu vim agradecer. A minha filha está ótima, ela está muito bem. Finalmente, eu cumpri com a promessa. Divaldo, agora eu tenho certeza que aquele operário nunca mais vai voltar para perto de mim. Nesse momento, Divaldo olha para Joana, ela faz um gesto emblemático. Passam-se os anos, casa-se sua filha, nasce o primeiro neto. E aquele empresário leva o seu neto, a sua filha, para Divaldo conhecer. Chegando lá, ele diz: Divaldo, eu vim trazer meu neto para você conhecer. Ele é a minha vida, Divaldo. Eu nem preciso dizer que ele é da minha filha única. Divaldo, ele é o Espírito de luz. E eu decidi, você sabe, eu já estou ficando mais velha, então eu decidi passar todos os meus bens, todas as minhas fábricas, tudo agora é dele. Eu já fui inclusive até o cartório, passei tudo para o nome dele. Divaldo, quando ele olha para mim, Divaldo, eu sei que ele é um espírito de luz. E nesse momento ele pega o neto do colo da mãe, vai até Divaldo em frente a ele. Joana diz: olhe bem os olhos dele. Olhe bem para esse menino. Quando ele olha para esse avô, ele está dizendo: eu estou de volta. Eu estou aqui. Bastaria que há anos atrás ele tivesse auxiliado aquela viúva, ele tivesse cumprido com o que ele prometeu. E o operário não estaria hoje reencarnado como o seu neto. Mas como ele demorou muito, a espiritualidade achou por bem que o operário de ontem fosse hoje o seu neto, a razão da sua vida, e amanhã herdeiro de tudo. Meus irmãos, quantas vezes adiamos um pedido de desculpas por uma falta cometida? Quantas vezes adiamos uma aproximação com alguém pelo simples fato de não simpatizarmos, de dizer: não
não quero nem conversa, não fui com a cara, não quero nem aproximação. Quantas vezes adiamos abraçar os estudos da casa espírita, que nos convida para o nosso bem, ou dizemos que não temos tempo. Eu já ouvi, inclusive, alguém chegar para mim e dizer: olha, eu gostaria muito de fazer o evangelho no lar, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, sou muito ocupada. Quem sabe um dia, quando eu me aposentar, não, agora vieram os netos, não, depois, quando os netos estiverem grandes, não, quando, acho que na próxima encarnação. De fato, porque vai empurrando com a barriga, como se diz, esquece que o amanhã pode não chegar, por termos que antes voltar para o plano espiritual. Mas a proposta da mudança é para o hoje, é para agora. No livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, temos também mais um caso de obsessão, onde os benfeitores tentavam afastar um obsessor de uma jovem senhora, porque eles estavam mentalmente ligados, como se fosse polpa e casca no fruto. Então eles tentavam fazer com que ela esquecesse o obsessor, mas era inútil, porque se ela levasse uma topada na rua, ela dizia que era culpa do obsessor. Se ela alfinetasse o dedo no trabalho, ela dizia: só pode ser aquele obsessor de novo. Se o marido, coitado, chegasse em casa irritado, ela dizia: pronto, só pode ele também estar sendo vítima do inimigo invisível. Se uma xícara se espatifasse nos trabalhos domésticos, ela dizia que estava sendo atacada pelo obsessor. Inclusive na prece, ela aproveitava para atacar o obsessor. Então, os benfeitores, vendo que ela não ajudava em nada para que ele se afastasse, por teimosia, decidiram ligar os dois em laços fluídicos mais profundos. E ele reencarna como seu filho, filho por necessidade de compaixão. Mas aí tudo bem, os benfeitores descansaram, o obsessor descansou, o pobre marido descansou, todo mundo descansou. Meus irmãos, transformar obsessores em filhos, muitas vezes, com a bênção divina, é a única solução. O que pensamos atraímos. E por isso que é tão importante estarmos vigilantes com os nossos pensamentos, com aquilo que atraímos pela nossa sintonia vibratória. É preciso, então, colocar no nosso dia a dia o cultivo de pensamentos positivos, as preces diárias, as leituras edificantes, as meditações, as reflexões, o estudo sério, o trabalho no bem. Então, tudo isso também vai ajudar a evitar companhias espirituais indesejáveis. Não nos enganemos. Na existência da qual nós nos encontramos, nos reunimos com pessoas que prejudicamos muito e que fomos prejudicados. Inimigos do passado
que hoje estão em forma de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, daquele irmão da casa espírita, daquele parente difícil, daquele bebê lindo que você acha a coisa mais fofa do mundo, sorrindo para você e com o olhar ele está te dizendo: eu estou de volta. Olá. Não temos só almas queridas, temos almas que traímos e que fomos traídos, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de ajudar, nos ajudando, nos permitindo o despertar de nossa consciência, nos permitindo ir em busca do conhecimento. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, pergunta: qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar, dizendo: um sábio da antiguidade, quando disse: conhece-te a ti mesmo. Só que Allan Kardec, ele não se dá por satisfeito. Ele vai mais além. Tanto é que na questão seguinte, 919A, ele vendo que nós íamos ter uma certa dificuldade em entender o conhece-te a ti mesmo, então ele pergunta: qual o meio de consegui-lo? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos orientar, vai nos mostrar a forma que ele fazia quando vivia na Terra. Que ao fim do dia, ele interrogava a sua consciência e perguntava se não tinha deixado de fazer algum dever, se ninguém tinha dele o que se queixar. E ele diz o seguinte: foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava reformar. E essa é a oportunidade, é a proposta para nós, de com humildade reconhecer o que em nós precisamos reformar, precisamos transformar em nós, não é no outro, é em nós, para nos ajudarmos a ir eliminando os sentimentos doentios que ainda carregamos. É entender que podemos ajudar o outro não só no sentido da caridade de doar coisas, mas no sentido mais amplo, no sentido da palavra, como entendia Jesus, nos afirma os Espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, benevolência, fazer o bem, desejar o bem, indulgência, não apontar o erro do outro, não divulgar, aceitar as pessoas como elas são. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E você, Chico? Como você se vê? Eu continuo o mesmo. Sim, ele continuava o mesmo. O amor, porque ele vivenciava, ele exercitava essa caridade ampla que nós somos convidados a vivenciar, a exercitar. E por isso ele amava.
apóstolo Pedro, na primeira epístola, traz um clamor. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o muito amor, porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, não adianta dizer: eu já faço a minha parte. Eu tenho alguns dias que eu vou lá para o centro, trabalho na campanha do quilo, tenho a minha participação lá na livraria, tenho a minha participação nos passos, já faço a minha parte. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu não consigo perdoar fulano, não tem jeito. Olha, não me mande se me aproximar de fulano, não dá. Eu tento, mas não consigo, quando eu olho me dá um ranço. Não é a proposta. Estamos numa grande escola, somos todos aprendizes. E para passar de ano, nós vamos ter que aprender a nos aproximar daqueles com o qual não simpatizamos. Vamos ter que aprender a perdoar. Vamos ter que aprender a amar. Vamos ter, inclusive, que receber, quem sabe, inimigos do passado, do presente, um filho do coração. Como aquele bebê lindo. Olá, estou de volta. No livro O Mundo Maior, narra um encontro de André Luiz com o seu avô Cláudio. Seu avô Cláudio estava estacionado no umbral, em estado de loucura, devido ao seu apego exagerado aos bens materiais. Mas não só isso. Indiretamente, também ele foi responsável pela morte de sua irmã Ismênia. Ismênia, fruto de um relacionamento do pai de Cláudio, quando ele ainda na juventude, conturbada, teve Ismênia. Quando ele casou, a sua esposa acolheu ela como filha, com carinho. Eles tiveram Cláudio e, com o passar do tempo, os dois adquiriram, o pai de Cláudio e Ismênia adquiriram uma febre maligna e desencarnada, ficando Cláudio e sua irmã Ismênia. O que acontece? Próximo ao casamento de Cláudio, ele expulsa a sua irmã de casa. E ela é obrigada a viver na casa de uma família, trabalhando como copeira. Ela sofre muito. Ela casa com um homem terrível, muito grosso, tem algumas filhas. E diante de tanto sofrimento, ela vem a desencarnar. Ela reencarna como filha de uma delas. E vejam só, para receber aquele que na espiritualidade estava sendo preparado, o Cláudio, seu irmão, que ia reencarnar como filha dela. Ele tanto a prejudicou. Ia ter que agora aprender a amar, a respeitar. Mãe, aquela que foi a sua irmã, e que ele tanto prejudicou. Ele ia ter como pai um pedreiro, e ele também iria ser pedreiro para aprender a viver com pouco, a valorizar a vida simples, nos mostrando que o maior tesouro quando deixamos o corpo físico é aquele que carregamos no coração. Tanto é
E Jesus nos advertiu. Lucas 12:32. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Informando que a nossa vida está atrelada aos desejos, aos anseios, às vocações, sendo reajustados aos moldes do equilíbrio, da decência, da dignidade. Nada do que nos envolve externamente levamos, apenas levaremos conosco aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. No primeiro livro da obra André Luiz, Nosso Lar, narra quando a mãe de André fala para ele que vai reencarnar para ajudar o seu ex-esposo Laerte. No primeiro momento, André Luiz não gosta muito da ideia não, porque ela já tinha evoluído, já estava em outra esfera. Mas ela disse que vai reencarnar porque já tinha tentado de tudo tirar ele daquela situação, reerguer. Ele estava ali nas trevas, preso com as suas duas amantes. Sim, ele tinha tido duas amantes quando encarnar. Então ela diz a ele que vai reencarnar e vai casar novamente com ele. E aí, para quem não leu o livro Nosso Lar, pode estar se perguntando, sim, e as duas amantes, como é que ficam? Ela também iria receber aquelas duas amantes do seu ex-marido como filhos do coração, nos mostrando que quando o Espírito evolui, ele não se limita a estender os braços de longe para ajudar. André Luiz reconhecia na sua mãe uma mensageira do amparo, porque ela sabia converter os inimigos do passado em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho de filhos de Deus. Nas obras de André Luiz, vamos encontrar várias histórias, várias informações referentes à reencarnação. Inclusive no livro Missionários da Luz, capítulo 13, há ali passo a passo do personagem Segismundo, passo a passo da sua reencarnação. Então fica aqui a dica das obras da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, obras subsidiárias, porque vieram após o Pentateuco, após a codificação, que são importantes, valiosíssimos para todos nós, porque podemos extrair das histórias lições que irão nos ajudar a desvendar os mistérios que carregamos dentro de nós, para que nós nos sintamos impulsionados para buscar novos valores, para que nós possamos ter a partir daí novas atitudes. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 3, na mensagem intitulada Encontro e Autoencontro, vai nos dizer que o Espírito é herdeiro de todas as experiências que vivencia ao longo das sucessivas reencarnações. E por isso é natural, muitas vezes, que predomine a conduta anterior, que vai se revelando, vai se mostrando, muitas vezes em forma de desejos, de conflitos, nem sempre identificados. Meus irmãos, a reencarnação é trazer para o hoje todo o nosso ontem e nos permitir a reparação necessária.
A reencarnação é a chave de muitos mistérios. É a solução de muitos problemas que sempre afligiram a humanidade. A reencarnação é a resposta dos porquês da existência, nos apresentando Deus como um Pai infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que nos oferece a reencarnação, essa escada sublime, para que possamos corrigir os nossos erros, passando a ter novas atitudes, para que possamos nos reconciliar com inimigos do passado no presente, para que possamos contribuir para a nossa evolução, para o nosso progresso. Caibá Chuca, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, diz que é pelo progresso que os bons ficarão melhores, que os maus se tornarão bons. A depender essas aquisições, trabalho que cada um desenvolva para benefício próprio, nos mostrando o quanto é importante fazermos a nossa parte. Meus queridos irmãos, que o despertar de nossa consciência seja o primeiro passo para seguir em frente, confiante em Deus, confiante em Jesus, confiante na espiritualidade amiga, confiante em nós mesmos, com gratidão, sempre agradecendo, nada de lamentações nem queixões, sim, com muita gratidão. E assim, agradeço mais uma vez a oportunidade que o Centro Espírita Apolo nos ofereceu de aqui estarmos, trazendo, deixando mais uma vez um abraço fraterno meu, de Soares e de todos que fazem parte da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes de Caruaru. Paz e luz a todos.